Fala nação, no vídeo de hoje eu trago um caminhão de notícias. Tem jogador voltando de lesão e sendo tratado com muito cuidado. Tem polêmica envolvendo a transmissão que irritou a torcida adversária. Tem também volante sendo monitorado pela Premier League e uma decisão que pode ter mudado completamente o mercado do Flamengo. Então fica comigo até o final, por quê? Porque a última notícia envolve jogador que quer muito voltar ao Mengão. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação e deixa seu like, porque isso ajuda bastante o vídeo a ser recomendado para mais pessoas. Enfim, vamos às notícias. E neste caso, vou começar com uma situação que exige calma. E o técnico Léo Jardim abriu, o jogo sobre o Saul, que finalmente voltou a jogar contra o Bahia depois de um longo período fora. Mas atenção, apesar da qualidade do jogador ser indiscutível, é inegável o futebol que ele tem, o treinador foi direto e disse o seguinte, que é necessário dar tempo de jogo, a famosa minutagem, como fala, para que o Saul não acabe sofrendo e tendo outra lesão, pois ficou bastante tempo parado e sabemos como é intenso esse calendário brasileiro. E tem outra, que isso aqui agora que eu vou falar é muito importante, que o Saul ficou cerca de 4 meses parado, passou por uma cirurgia no calcanhar e ainda lidou com um problema pessoal sério envolvendo seu filho. Então, nesse quesito, não é só a parte física, é também o emocional que está em jogo. E Jardim revelou também que conversou várias vezes com o jogador e deixou claro que o Flamengo está dando total respaldo e suporte, Agora vem um ponto chave, porque o Flamengo não vai acelerar o seu retorno aos gramados. Não quer colocar o jogador em várias partidas consecutivas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, para ficar mais fácil, mais claro, é que o Flamengo não vai colocar ele direto como titular. A ideia é uma integração gradual para pegar ritmo e confiança de jogo. Porque o objetivo é simples, é ter o Saul no seu auge, nas melhores condições, mas lá na frente, quando realmente importa e quando vai afunilando o campeonato. E vale lembrar que em 25 jogos pelo Flamengo, ele deu 2 assistências, participação em títulos importantes. E agora me diz aí, quer dizer, diga aqui nos comentários, você acha que o Saul ainda pode ser decisivo nessa temporada? Sinceramente, acredito muito. Mas por enquanto, enquanto ele não volta, tem uma polêmica envolvendo aí o nosso maestro. O clima esquentou e foi fora de campo com o nosso Maestro Júnior. Durante a transmissão do Flamengo 2-0 no Bahia, o Maestro Júnior fez um comentário que gerou uma revolta gigante. Engraçado porque tudo começou numa brincadeira, porque o Maestro Júnior acertou nas substituições, e quando falaram que ia comemorar, ele fez uma brincadeira, falou assim, uma sardinha frita já está ótimo, e pronto, virou polêmica. Torcedores do Bahia não gostaram dessa brincadeira do Maestro Júnior. Teve gente falando em falta de respeito, teve ameaça de cancelar o Premier e críticas pesadas nas redes sociais. Mas aqui eu vou te dar o contexto do que significa isso. O motivo é o seguinte, o termo sardinha é usado como provocação histórica do Bahia, quer dizer, ao Bahia, principalmente por torcedores do Vitória. E na boa, o futebol está muito chato ultimamente. Não pode isso, não pode aquilo. Daqui a pouco vão querer robotizar todos os jogadores. Exemplo disso foi o Arrasca, que fez um gol, homenageou o Oscar. O cara leva um cartão amarelo por conta de uma homenagem, que é vinculado, ele retirou a camisa. Mas enfim, na boa, tem momentos que o futebol tem que relevar algumas coisas. Lógico que relevar em momentos que não vai denegrir o espetáculo. Enfim, até o momento, o Maestro Júnior está em silêncio total, não publicou nada e nem disse nada. E sinceramente, eu também não falaria nada. E se ficar com raiva, morda as costas pra lá. Enfim, e falando de repercussão, tem jogador do Flamengo chamando atenção lá fora na Europa, porque agora a situação é de valorização. O volante Everton Araújo está simplesmente no radar da Premier League. Sim,
clubes ingleses já começam a sondar a situação do jogador e não é por acaso, né? Porque ele vem crescendo muito e com o Leonardo Jardim ele ganhou espaço, foi titular no Clássico e mostrou consistência, sem falar da intensidade. E isso aí são características que o futebol europeu ama. Aqui, e com isso, né, tem um posicionamento do Flamengo sobre essa venda. O Flamengo fala que só vende por muita grana, nada de proposta baixa, porque se vier recusa, e deixou claro que o jogador tem contrato até 2028 e não tem pressa para vender e quer valorizar ainda mais o seu atleta. Ou seja, né, se algum time quiser tirar o jogador do Flamengo, vai ter que desembolsar muita grana. E aqui eu tenho que ser sincero, né, porque eu critiquei bastante o Everton Araújo, porque no início ele errava demais, não concluiu uma jogada que prestava. Enfim, nada melhor que uma sequência de jogos, e também vejo que o sistema que o Felipe Luiz adotava deixava não só ele, mas muitos jogadores com dificuldade de desempenhar o seu futebol. E com isso agora ele está colhendo os frutos, né, com o Léo Jardim, e de prêmio, né, tem times europeus de olho nele. Resumindo, nada melhor que o tempo para dar a volta por cima. E com isso, né, eu quero saber de você. Você venderia o Everton Araújo agora ou seguraria mais para ele valorizar? Então deixa seu comentário aqui embaixo, né, que eu quero saber, beleza? Porque nem toda negociação vai para frente e essa aqui pode surpreender bastante muita gente. E a bomba é o seguinte: anteriormente o Flamengo estava querendo a contratação do Gabriel Jesus, mas aí, né, ao passar do tempo, o Arsenal queria vendê-lo para a Europa e o Atlético de Madrid estava de olho na contratação do jogador. Ou seja, o Atlético de Madrid mostrou interesse e com isso, né, o Flamengo simplesmente saiu da disputa por Gabriel Jesus. E é isso mesmo, um nome que estava no radar agora está fora dos planos do Flamengo. E o motivo? Mudança de perfil. A comissão técnica quer um atacante com mais intensidade, mais resistência física e mais disponibilidade nas partidas, e que também não tenha tanto lesões, né? Mesmo com toda a qualidade do Gabriel Jesus, o Flamengo decidiu seguir outro caminho. E quem agradece com isso tudo? Palmeiras, né? Agora o clube paulista tem um caminho livre para tentar trazer, para brigar com o Atlético de Madrid e trazer o jogador de volta. Mas sinceramente duvido muito que o Palmeiras vai fazer essa investida, até porque o próprio Danilo do Botafogo, o Palmeiras falou que só vai atrás do jogador se ele estiver livre no mercado. Agora, um jogador como Danilo do Botafogo, você acha que vai ficar livre no mercado? Lógico que não, pô. Tem times aí de olho nele. Exemplo disso, o próprio Flamengo tá de olho. Tem clubes europeus também. Ou seja, Gabriel Jesus no Palmeiras dificilmente vai acontecer também. Não por agora, né? Porque, como eu acabei de falar, o Atlético de Madrid também está de olho, monitorando o jogador para contratar. Enfim, enquanto isso, o Flamengo segue no mercado, mas buscando outro tipo de atacante, outras características. E fica a pergunta: você queria o Gabriel Jesus no Mengão? Porque deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber. E para fechar, né, uma notícia que envolve sentimento. Esse aqui é uma daquelas que mexe bastante com o torcedor rubro-negro. O zagueiro Alexandre Ribeiro, atualmente no Lille, declarou publicamente que a intenção, a prioridade dele é o Flamengo. E com isso, sim, ele quer voltar ao maior do Brasil e mais. Diz que a família também deseja seu retorno, porque ele é torcedor e pediram para ele não ir ao Palmeiras. E deixou claro o carinho que ele tem pelo clube, né? O rubro-negro. Ou seja, mesmo o jogador Alexandre jogando na Europa, o coração continua Mengão. E esse tipo de declaração sempre mexe com a torcida. E tem mais, ele mesmo já disse que um time verde do Brasil tinha procurado para contar com seu futebol. E sabe, ele recusou o tal time verde, que todos nós sabemos quem é. Enfim, ei Palmeiras, mais um, né? Não. Faz parte da vida. Enfim, que bom que o jogador que é identificado com o clube, né,
está fazendo juras de amor ao manto e com isso, assim espero que ele possa voltar e honrar a camisa do Mengão. Quem sabe isso possa acontecer, né, na virada da próxima janela de transferência. Fica aí no ar. E aí, nação, qual dessas notícias mais te chamou a atenção? A volta do Saul, a polêmica com o Maestro Júnior, o interesse europeu no Everton Araújo e a desistência do Gabriel Jesus. Sem falar também, né, das juras de amor do Alexandro. Então comenta aqui embaixo e bora trocar uma ideia, beleza? E no mais, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Flamengo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação para não perder nada, beleza? Porque aqui a informação chega primeiro para você. E no mais, tô ficando por aqui, tô indo, valeu, falou, nação, é nóis!